há sobre a mesa. Antes de falarmos da inversão de pauta, acredito que vamos falar do acordo que procedemos. Deputado Rubens e deputado Belinski, por gentileza. Presidente. Senhora Presidente, se me permite, em nome da liderança do governo, o governo tem tido uma posição, não apenas na Comissão de Constituição e Justiça, como nas demais comissões da Casa, de não fugir dos debates. Entretanto, a praxe parlamentar diz que requerimentos de convocação devem ser uma saída extrema, deve ser feito em último caso. O bom diálogo sempre fez com que, em primeiro lugar, nós convertêssemos em convite, para só depois, eventualmente, ser votadas as convocações, inclusive com o compromisso de, não sendo atendido o convite em tempo satisfatório e sem justificativa adequada, até a base do governo vota favorável à eventual convocação, se for o caso. Sendo assim, há 2 pedidos de convocação hoje na pauta. Qual foi o acordo proposto, sugerido e encaminhado? O primeiro em relação ao ministro Ricardo Lewandowski. Ele se dispõe a reunir com um grupo de deputados para tratar tanto do assunto do PDL das armas, quanto também do objeto desta convocação, numa reunião já amanhã, meio-dia, lá no Ministério da Justiça. Se a reunião for satisfatória, de alguma forma perde-se o objeto, não precisa ter convite ou convocação. Se a reunião não for satisfatória, a julgar por quem participar da reunião, nós, da base do governo, inclusive, assumimos o compromisso de votar favorável ao convite / convocação posteriormente. Então, sobre o ministro Ricardo Lewandowski, retira-se temporariamente o requerimento de convocação, visto que temos esta reunião para amanhã marcada meio-dia. Em relação ao ministro Paulo Pimenta, meu posicionamento parlamentar, individual, eu tenho restrições em relação à convocação do ministro da Comunicação ou secretário da Comunicação Social para a Comissão de Constituição e Justiça, se há ou não pertinência temática. Mas esta é uma opinião parlamentar individual. Não falo em nome do governo, não falo em nome do meu partido. E isso estará superado. Por quê? Porque há um acordo para ser transformado o pedido de convocação num requerimento de convite, numa data previamente agendada. Qual é a data solicitada e sugerida inicialmente? Dia 28 de maio. O pedido de convocação era para que fosse amanhã. Nós, da base do governo, propusemos que fosse no mês de junho. Teve um pedido para que fosse 21. Ficou em encaminhamento para que seja no dia 28 de maio. Não tem como ser antes, porque o ministro Paulo Pimenta é hoje um dos que coordena as ações lá no Rio Grande do Sul. Não pela pertinência da secretaria, mas por ele ser gaúcho, por ele ser do Estado. E é este o motivo que o faz com que ele esteja na linha de frente para concluir, senhora presidente. E o acordo, portanto, proposto é que seja definida a data do dia 28 de maio para que nós possamos fazer o convite. E ainda registro, nós não desejamos, mas se infelizmente as situações climáticas persistirem, até essa data a gente teria que ajustar depois. Nós todos desejamos que daqui até lá a situação já esteja mais normalizada. Então, a proposta de acordo apresentado é requerimento de convocação do ministro Lewandowski. Fica retirado de pauta para que haja a reunião amanhã meio-dia. A reunião não sendo conclusiva, volta-se à pauta, nós votamos o convite. O requerimento de convocação do ministro Paulo Pimenta fica convertido em um convite com a data indicada inicialmente do dia 28 de maio. Convocação. Deputado Paulo Belinski, representando os requerimentos de convocação. Presidente, muitos dos autores dos requerimentos de convocação, assim como eu, hoje não estão presentes, tendo em vista os esforços que estão sendo realizados pelo Estado do Rio Grande do Sul. Por delegação que me foi concedida, então tenho a possibilidade de falar por eles também. Tendo em vista o compromisso de comparecimento do ministro Paulo Pimenta no dia 28, acreditamos seja possível, seja realizado dessa forma. São informações muito importantes que ele tem aqui para esclarecer. O que a gente está enxergando, o movimento que o governo vem fazendo para suprimir o trabalho parlamentar de fiscalização, para suprimir a nossa liberdade de expressão e as nossas prerrogativas do cargo. Esse trabalho, esse esforço que tem sido feito pelo ministro é muito sério e realmente merece aqui a oportunidade de esclarecer para os membros dessa comissão e para o Brasil
os motivos dessa perseguição. Também acreditamos que a reunião amanhã com o ministro Lewandowski pode ser frutífera, né, na discussão tanto do PDL das armas, quanto da forma como a Polícia Federal tem sido instrumentalizada para perseguir aqueles que não concordam com a versão oficial do governo que vem sendo apresentada, apesar dos fatos serem colocados muito bem pelo Rio Grande do Sul, né? Então, a gente concorda com o acordo que foi proposto. Acredito que é uma construção que vai permitir que tudo seja esclarecido da melhor forma, né? Lembrando que é um compromisso que foi feito, como foi colocado aqui pelo deputado, que caso não seja satisfatória a reunião com o ministro Lewandowski amanhã, temos a oportunidade de votar o convite e convocação dele amanhã mesmo. Então, por nós, presidente, é satisfatório a proposta de acordo. Senhora presidente, só um esclarecimento, porque Vossa Excelência, como eu, estávamos na reunião. E o que nós acordamos foi, depois da reunião ao meio-dia com o ministro Lewandowski, Vossa Excelência eventualmente suspenderia a comissão para que a gente pudesse votar o requerimento, mas um requerimento de convite, até em homenagem à prática dessa casa, e não um requerimento de convocação. Só porque foi esse o acordado. Eu sou boa de acordo. Eu só segui a descrição do deputado que propôs, que falou convite e convocação. Mal. É convite. Eu só repeti o erro. Então. Mas então fica bom assim. Pronto, acordo feito, acordo. Nossa presidente, o que nós tínhamos entendido, deputada Laura, é que fica retirado hoje o requerimento do Lewandowski, mas ele fica mantido na pauta amanhã para ser votado. E aí a conveniência de transformar, dependendo do resultado da reunião, daí a conveniência de se manter em convite. Por isso ou que a gente automaticamente converte em convite. É isso. Não, porque é requerimento de convocação. Ele mantém na pauta de amanhã, ele é retirado hoje. Amanhã vai caber. De transformá-lo. Amanhã vai caber aos deputados que fizeram a reunião dizer: foi satisfatória, retira de pauta. Não foi, vamos votar o vamos requerimento. Transformar em convite. Deputado Belinski, é isso? Foi isso que a gente combinou. Porque o requerimento que nós temos hoje é de convocação. Veja. Mas em princípio, nada eu tenho esperança que ela seja conclusiva, mas exatamente, eu concordo com Vossa Excelência, presidente. O que a gente tem é um requerimento de convocação e oportunamente depende, na verdade, 100% do ministro. Presidente, pode sim deve ser ser mantida a convocação. Pode ser convertido. Não, presidente, para deixar claro, houve o compromisso em a reunião não sendo satisfatória em aprovar o convite, até com o voto do governo. Agora, se for convocação, o governo não vai votar e vai trabalhar contra. Presidente, só para tentar ajudar, em diversas comissões é muito comum que os pedidos, que os requerimentos de convocação sejam convertidos em requerimentos de convite a membros do governo. Então eu não vejo razão para que nós não formalizemos um acordo nesses termos. É prática desta comissão, desta casa e de outras comissões adotar esse procedimento. Se a reunião com o ministro, que a gente espera que seja satisfatória, se na avaliação dos deputados requerentes não for, aí nós votamos então o requerimento de convite. Isso precisa ficar muito bem esclarecido aqui. Por acordo, ficam retirados de pauta, então, os requerimentos 18, 20, 22 e 24, na data de hoje, para possível apreciação amanhã, após reunião, após, então, o retorno da reunião, podendo ser convertido em convite, porque a gente não tem o de convite, mas é o compromisso que os deputados assumiram. E após a votação da inversão, passaremos, então, ao requerimento 19, de autoria do deputado Paulo Bilinski.
Há sobre a mesa a seguinte lista de inversão da pauta. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, artigo 58 da Constituição Federal, parágrafo 1º, artigo 10º do Regimento Comum do Congresso Nacional, artigo 8º do Regimento da Câmara dos Deputados, artigo 21, parágrafo 1º, Regimento da Câmara dos Deputados, artigo 25, parágrafo 1º e 29, parágrafo 2º do Regimento da Câmara dos Deputados. Princípio da proporcionalidade partidária. Infelizmente, presidente, Vossa Excelência, na condução desta comissão, na elaboração da pauta, não tem seguido o princípio da proporcionalidade partidária. Isto é, princípio segundo o qual a representação dos partidos políticos e dos blocos parlamentares na Casa Legislativa deve ser reproduzida proporcionalmente, tanto quanto possível, na composição da mesa diretora, na composição das comissões, na composição de órgãos fracionados, na elaboração da pauta. Além disso, presidente, Vossa Excelência, no seu discurso de posse, se comprometeu com esse colegiado que seguiria a proporcionalidade. Infelizmente, desde a primeira reunião, inclusive com as malfadadas matérias de destruição do meio ambiente e que tem reflexo no Rio Grande do Sul, e que tem reflexo na crise que se abate sobre o Rio Grande do Sul, pauta criminosa, me perdoe, Excelência, mas hoje, por exemplo, de 25 matérias constantes da pauta, 18 são de partidos de oposição. 18. Estou chamando a atenção de hoje. De 25 matérias, 26, 18 da oposição, uma do Ministério Público e 7 do governo. E isso tem se repetido constantemente, presidente. E não pega bem para uma casa legislativa afrontar o princípio que rege tudo nosso desde a eleição. Desde a eleição. Nós somos eleitos pelo sistema proporcional. É a base da democracia brasileira. E aqui na casa, isso não tem sido respeitado. Não tem sido respeitado. Já fiz esse levantamento em outras oportunidades e disse aqui. Hoje, estou fazendo da sessão de hoje, mas da partir de... Não sabe o que aconteceu. Senhora presidente. Presidente, eu gostaria que o deputado corrigisse a fala dele aí, que pauta criminosa é lá no presídio. Aqui tem deputados. Se deputados são relatores, estão propondo projeto de leis, eles estão aqui representando o povo. Se ele não concorda com a pauta, ele tem que dizer que ele não concorda. Mas chamar todo mundo aqui de criminoso, ele deve estar falando das pessoas próximas a ele. Então, eu peço que ele se retrate, trate as pessoas com respeito. Não gostar da pauta é uma coisa, mas dizer que a pauta é de criminosos, eu acho que ele está errado. Não iguale todo mundo aqui de acordo com a sua laia, não. Está desrespeitando os parlamentares. E muito menos... Quando era Rui Falcão que presidia a CCJ, a oposição não ficava de mimimi aqui em relação a pauta nenhuma. Presidente, agora é autogestão do plenário, nenhuma. Presidente. E agora vai ficar esse mimimi? Do plenário. Fala quem vai quer, presidente. Vai ficar esse mimimi por causa da pauta? Quer, presidente. Eu acho que tinha que voltar... Deputado Bacelar, com todo respeito à sua fala, eu discordo dela. Eu tenho aqui a lista das autorias e relatorias. E só para esclarecer do ponto de vista técnico, o princípio de proporcionalidade partidária, ele não vincula a elaboração da ordem do dia, é uma prerrogativa da presidência da Casa, tanto da Casa quanto da CCJ. Mesmo assim, nós tentamos sempre equilibrar. E vou dar um exemplo. O PT, Partido dos Trabalhadores, só nessa pauta tem 3 relatorias. Deputado... Mais uma do PV, mais uma... Não, relatorias e autorias.
PT tem 3 relatorias, mais uma sua, que a gente pautou, mais uma autoria, deputado Rubens. Aí, União Brasil tem 4 relatorias, o Progressistas tem 3 autorias, MDB tem 3 autorias, mais 2 relatorias, Republicanos, 2 autorias, mais 2 relatorias, Podemos tem uma, Solidariedade tem uma, PRD tem uma, Novo tem 2, PL tem 2 autorias também, ou seja, por mais que tenhamos bastante requerimentos que talvez tenham ocupado bastante a pauta, no geral, nós temos a pluralidade dos partidos representadas na pauta em comenta. Por isso, rejeito vossa questão de ordem. Mas estamos atentos, estamos tentando, na medida do possível, pautar, sim, um pouco de cada partido. Minha presidenta, PSD, então, lá... Vamos, então, à lista de inversão da pauta. Primeiro item, deputado Paulo Bilinski, referente ao item 3. 2, deputado Rubens, referente ao item 17. 3, deputada Júlia, referente ao item 24. 4, deputado Zé Guimarães, referente ao item 18. 5, deputada Coronel Fernanda, referente ao item 22. 6, deputado Gilson, referente ao item 19. 7, deputado Sérgio Souza, referente ao item 16. 8, deputado Rodrigo Valadares, referente ao item 9. 9, deputado Patrus, referente ao item 10. 10, deputado Helder, referente ao item 27. 11, deputado Maurício Marcon, referente ao item 8. 12, deputado Vitor Linhares, referente ao item 12. 13, deputado Luiz Couto, referente ao item 18. 14, deputada Célia, referente ao item 17. 15, deputado Ricardo Aires, referente ao item 18. 16, deputado Zuco, referente ao item 6. 17, deputado Coronel Meira, referente ao item 7. 18, deputado Marcos Polon, referente ao item 1. 19, deputado Capitão Alberto Neto, referente ao item 12. 21, deputada Laura Carneiro, referente ao item 18. E 22, deputado Maria Arraes, referente ao item 26. Submeto a votos a inversão proposta. Estão prejudicados. Nós só temos que votar o item 1 para converter em convite e falar da data. Com relação à inversão de pauta, peço a atenção dos senhores deputados. Os senhores que aprovam a inversão de pauta permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Todos de acordo? Está aprovada a inversão de pauta. Então, requerimento 19 de 24 do delegado Paulo Bilinski, que requer a convocação do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, a fim de que preste esclarecimentos acerca da abertura de um inquérito para perseguir opositores que denunciaram falhas e abusos do governo federal na tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, entre outros. Como foi objeto de acordo, submeto, então, a votos a conversão desta convocação em convite com data sugerida pelo governo do dia 28/5. Todos de acordo? Em votação, os senhores deputados, permaneçam como se acham, está aprovado, então, convertido em convite com a data sugerida de 28/5 do presente mês do senhor ministro. Deputado Paulo Bilinski. Presidente, os deputados Zuco, Polon e Marcon gostariam de subscrever como autores do requerimento, tendo em vista que eles não estão aqui, eu gostaria de encaminhar para a senhora. Fizeram requerimentos idênticos. Está então, autorizado a subscrição, então. Presidente, eu gostaria de subscrever como autor também, por favor. Deputado Orlando Silva. Deputado Orlando. Também gostaria de subscrever, presidente, por gentileza. Deputado Orlando, deputado Pedro Rubens, Bacelar. Também gostaria de subscrever o requerimento. Deputado Eduardo. Também gostaria. Também quero subscrever. Também quero subscrever. Senhora presidente, deputada Coronel Fernanda. Só para lembrar que todos que estão subscrevendo estão concordando com o texto da convocação que fala da perseguição do ministro Paulo Pimenta à oposição. Eu não subscrevo, apoio, mas não subscrevo, não. Deputado Chico Alencar de Verde. Eu vou acompanhar o deputado Chico Alencar.
Item 17 da pauta, PL 4.451 de 2019. Projeto de lei do senhor Marreca Filho, que dá redação ao caput do artigo 3º da Lei 11.326,